Mais um dia de vídeo aqui no La Vida e a verdade, gente, eu acabei de tomar banho, o cabelo tá molhado, dei assim uma, sabe, uma amassadinha pra ficar um pouquinho aceitável pra vocês, um tapinha na cara, mas a verdade é que se eu não viesse assim, esse vídeo não ia sair hoje, então a gente vai assim mesmo, mas não tem problema porque vocês já são de casa. Quero aproveitar o vídeo de hoje para responder algumas perguntas de vocês. São perguntas que vira e mexe aparecem nos meus e-mails ou comentários e acho que é um momento legal para vocês me conhecerem um pouquinho mais ou de repente para saber como é a vida por aqui e tal, enfim. Vamos lá. Primeira pergunta e bem frequente, inclusive me perguntaram esses dias até no Facebook. Fê, como você convive com os terremotos no Chile? Você não tem medo? Nunca pensou em voltar para o Brasil por causa disso? Gente, vocês acreditam se eu disser que eu nem lembro que moro num país sísmico? Não, tô falando sério, é muito verdade isso, porque embora a palavra terremoto assuste, e embora o Chile seja mesmo um país sísmico, um dos mais sísmicos do mundo, não é uma coisa que acontece todo dia, toda semana, todo mês, às vezes, gente, passam meses sem acontecer nada, e como eu já expliquei aqui no canal, os chilenos convivem muito bem com isso, vou deixar um vídeo aqui em cima, onde alguns dos meus amigos chilenos explicam isso, como funciona e tal, eles crescem com isso, e a gente que vai chegando aqui no começo pode ficar assustado e tal, mas depois você percebe que não é essa coisa de outro mundo, que não é essa coisa que abre a terra e tal, e tudo cai, entendeu? No Chile, pelo menos, que fique claro. O país está muito bem preparado para isso e isso com certeza gera uma segurança incrível em quem mora aqui. Inclusive por ter essa estrutura tão grande, esse preparo tão grande para isso, eles conseguem classificar, é um dos poucos países no mundo que classifica, que separa o que é terremoto e o que é tremor. Para um chileno, até o grau assim 6, 6 e pouco na escala Richter, para ele é um tremor, simplesmente tremeu. Mas por que isso? Porque realmente o país tem uma estrutura tão grande, as construções das casas, dos edifícios, tudo que você possa imaginar, desde o fato de o lustre das casas não ser no centro e sim mais nos cantos, ou lâmpadas pequenas nos cantos, a forma como as colunas dos prédios são feitas, estacionamentos, vidros, etc, enfim. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima vocês vão poder ter mais detalhes. Tudo isso proporciona essa tranquilidade no fato de que, por exemplo, em outros países, infelizmente, com 4 graus já cai muita coisa, muita gente morre. Aqui, com 4 graus, tem gente que você fala assim, você viu, tremeu? Aí ele fala, não, e tá no mesmo andar que você, no mesmo prédio, enfim. Então, realmente, eu não lembro disso no meu dia a dia, sinceramente. Já peguei tremores fortes, já peguei terremoto aqui e posso ver que realmente é uma coisa mais tranquila de se lidar, com o tempo você vai aprendendo mesmo. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, perguntar para um chileno como ele convive com terremoto é a mesma coisa que um santiaguino, tá? Porque no resto do Chile chove com frequência, Santiago é onde menos chove, talvez seja a área mais seca do país, uma das. Então é a mesma coisa que você, um santiaguino perguntar para um brasileiro como é conviver com chuva, como é conviver assim com chuva de verdade, que tipo 4 horas da tarde, parece que é 8 horas da noite, porque fica tudo escuro, tem trovão e tal, não sei o que. Entendem? E assim, é uma coisa muito triste, mas que é verdade, eu acho, sinceramente, eu posso afirmar que uma enchente no Brasil causa muito mais estragos e é muito mais frequente do que um terremoto ou um tremor no Chile. De verdade, e quem mora aqui no país pode confirmar o que eu estou dizendo. Óbvio que tem chilenos que também têm medo de terremotos, porque já passaram por grandes terremotos, de repente já perderam parentes e tal, ou são mais velhos, né, e passaram por terremotos, assim, numa época que o país não tinha tanta estrutura, mas de verdade é super tranquilo passar por isso aqui, então eu não me lembro no meu dia a dia, de verdade. Um chileno, por exemplo, você tá trabalhando, acaba de tremer, você fala assim, tremeu, aí ele vai falar, aham, e continua trabalhando. Segunda pergunta é bem interessante para quem pensa em morar fora. Fê, como lidar com parentes que dizem que você vai embora porque você não liga muito para a família? O que você faz para não perder o contato? Olha, essa coisa de relacionamento familiar, no momento em que você toma a decisão para morar fora, é bem complicado. Eu até fiz um vídeo aqui de como foi para mim essa coisa de contar para a família que eu tomei a decisão de morar fora e como a minha família reagiu. Eu acho que tudo depende mesmo do contexto
contexto em que você foi criado, como é a sua família, como é a convivência de vocês. Pra minha família foi super tranquilo, porque como eu falei no vídeo que tá aqui em cima, a gente sempre se acostumou a mudar. Né? O trabalho dos meus pais faziam com que a gente mudasse com uma certa frequência, a cada 2 anos, de repente a cada 4 anos. Então a gente sempre se acostumou a despedidas, a fazer amigos em outro lugar, a sempre ir embora de alguma forma, sabe? E de alguma forma meus pais também nos prepararam para isso, para se preparar emocionalmente, para não perder o contato com as pessoas devido a uma mudança, enfim. Cada família tem uma rotina. Eu acho, como eu falei nesse vídeo, que vai chegar um momento que você vai precisar tomar uma decisão. Se morar fora é muito importante para você, você vai ter que arriscar esse sonho e você tem que saber que, assim como qualquer sonho, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E ter a consciência que morar fora não é agredir a sua família, abandonar a sua família, esquecer a sua família. Eu diria que é ao contrário. A convivência, inclusive, aumenta, por mais que não seja física, porque você tem essa necessidade mesmo de falar com as pessoas que você ama todos os dias, de acompanhar, a internet tá aí para facilitar. Nossa, eu nem sei como as pessoas que arriscaram morar fora antes da internet conseguiram. Elas sim eram fortes, sabe? Esperaram uma carta chegar, esperaram uma ligação, esperar qualquer coisa. Gente, WhatsApp tá aí, Skype, um montão de coisas, nada substitui a presença física, mas tem sim como você fazer isso sem perder o contato. Às vezes, se você pensar no seu dia a dia, onde você mora, talvez você esteja, sei lá, a um bairro ou a algumas horinhas da sua família e você não vê todo final de semana. Na semana eu não vou nem dizer porque todo mundo trabalha, tem sua correria, mas às vezes você passa um mês sem ver as pessoas da sua família, não é verdade? Então, assim, isso é muito relativo. Eu acho que completamente, você pode inclusive demonstrar para sua família que é completamente possível morar fora sem que isso signifique que você quer se livrar da sua família, a não ser que você já tenha um problema realmente muito sério de convivência com a sua família, de qualquer coisa, onde você também talvez essa decisão seja para se afastar deles, e é compreensível, mas cada caso é um caso, não necessariamente quem mora fora está querendo se livrar da família, e você vai mostrando isso no seu dia a dia, sabe? Eu já penso totalmente o contrário. É possível sim, e você ficar ainda mais próximo e você dar ainda mais valor para as pessoas que você ama. Terceira pergunta. Você acredita que dá para esquecer o português? Ou se dá? Acho exagero e frescura quem mora fora falar isso e colocar palavras gringas na maioria das frases. Olha, eu também achava isso. Antes de morar fora eu falava assim, gente, mas por que essa pessoa, sei lá, de 10 palavras, 7 ela tá falando algo do inglês, do espanhol, do francês, sei lá de onde, só porque ela morou fora, acho que a pessoa quer se aparecer e tal. E essa minha visão mudou com o tempo. Claro que cada pessoa é de um jeito, tem gente que realmente quer se aparecer, mas enfim, é bem diferente do que a gente imagina isso. Eu já moro fora há 7 anos. E quando eu converso com os meus amigos, principalmente aqueles em que eu demoro um tempo para falar, ou quando eu volto ao Brasil, eles falam, você tá falando diferente, seu sotaque tá diferente. Não, Fê, essa palavra não fala assim. E eu não percebo, de verdade eu não percebo. Às vezes eu estou falando com meu marido também é brasileiro, e a gente está em casa conversando, ou entre amigos conversando, e de repente a gente começa a falar espanhol sem perceber. Ou a gente continua falando português e entram palavras do espanhol no meio. Isso é muito comum, tá? Porque realmente uma habilidade, ela só fica cada vez melhor quando você pratica. E embora o português ou qualquer outro idioma seja o seu idioma nativo, a forma como você foi alfabetizado, esquecer completamente você não vai. Principalmente se você passou a morar fora depois de adulto. Mas sim, você pode trocar as palavras, você pode esquecer determinadas expressões, você pode até falar o português, mas não com a linguagem do dia a dia, porque você passa até a falar um português assim mais sério, sabe, cheio de palavras difíceis e tal, porque você não lembra, ou você fica antiquado porque, sei lá, surgiram novas expressões ou gírias, mas você não estava lá para acompanhar. Muda sim, você não vai esquecer completamente, é impossível, a não ser que você tenha ido morar fora assim muito bebezinho e ninguém mais na sua casa falou com você em português, mas você sim vai esquecer várias palavras, várias expressões, vai ficar na dúvida, existe essa palavra em português?
como escreve isso mesmo? Ai, caramba, eu não sei como eu falaria isso em português, mas eu quis dizer tal coisa. Acontece. Quantos vídeos eu já tive que gravar de novo, porque eu estava assim no meio de uma explicação assim legal, ou falando uma coisa pra vocês assim mega interessante, e saiu uma frase completa em espanhol, ou uma palavra que só existe no espanhol e que vocês não iam entender. Vai lá, Fernanda, grava de novo, porque senão não vai rolar. Entende? Então pode acontecer sim. É claro que quando a pessoa volta a morar no Brasil, no começo ela vai se atrapalhar bastante, embora seja o idioma dela, por mais que vocês não acreditem. Mas ela vai se atrapalhar bastante, ela ainda vai ficar na cabeça as expressões daquele lugar, as coisas que ela falava e tal. E em algum tempo, não vai demorar muito, por ser o idioma nativo, ela vai recuperar o português. Mas talvez ela sim fique com alguns vícios de linguagem desse outro idioma, e talvez depois ela esqueça isso. Mas também tem aquela outra pessoa que, sei lá, ela faz questão todo o tempo, até por uma questão de saudade desse outro país que ela morou, ou por qualquer outra coisa, ou por se sentir mais identificada com esse idioma mesmo, ela prefere falar mais coisas desse idioma. Mas não é exagero, nem frescura e nem nada, que a pessoa pode esquecer algumas coisas sim, e pode ficar falando diferente, meio estranho. A forma como eu falo com vocês nos vídeos, talvez vocês não notem tanto que meu sotaque mudou ou a minha forma de falar, porque vocês já me conheceram no canal quando eu já morava fora. As pessoas que me conhecem antes de fazer vídeo pra vocês, elas sentem. As pausas que eu faço são muito do espanhol. A forma lenta ou a forma como eu vou falando e de repente vai ficando mais aguda a minha voz. Também é um jeito que o chileno fala, especialmente as mulheres chilenas falam. Alguns vícios de linguagem que eu tenho, mesmo falando português, são entonações do espanhol. Enfim, são coisas que talvez vocês não percebam, ou por não falar espanhol, ou por não morarem no Chile, ou porque me conheceram depois de morar fora. Mas quem me conhece antes sabe que a minha maneira de falar mudou, inclusive meu tom de voz. Eu falava muito mais alto antes, agora eu falo muito mais baixo, inclusive em lugares públicos. Porque nós brasileiros temos tendência a falar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais rápido e um pouquinho. Mas isso acontece sim. Quarta pergunta, e eu já esperava por ela. Por que o blog mudou de nome, Fê? Essa resposta tá prontinha, nem vou demorar muito nela. Tá aqui, ó, num vídeo aqui em cima que eu fiz recentemente, assim que eu voltei com o canal com tudo na semana passada, explicando por que o nome do blog mudou, por que eu cheguei nisso, por que eu tomei essa decisão, o que muda no canal, o que muda no blog, enfim. Dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Mas assim, de forma bem resumida, o nome do blog simplesmente foi para que ele ficasse mais adequado com o tipo de conteúdo que eu trago para vocês. O conteúdo em si não muda. O blog só ganhou uma identidade mais coerente com o tipo de conteúdo que ele faz. Pigmento F foi muito importante para mim, teve o seu momento, teve o seu porquê, mas depois já não condizia mais com a evolução que o blog tomou. Então é mais ou menos por isso, mas nesse vídeo, se você assistir, você não vai ficar com nenhuma dúvida. Quinta pergunta, quando La Mirada Chilena vai voltar? Bem, se você está chegando por aqui agora ou chegou há pouco tempo, La Mirada Chilena é uma série que eu faço aqui no canal 2 vezes por ano só, com a participação dos meus amigos chilenos, contando diferenças culturais, sei lá, fazendo eles experimentarem coisas do Brasil, fazendo essa troca legal, sabe? E é uma série que fez muito sucesso aqui no canal, e em 2016 começou, e até o ano de 2017 a gente já fez 4 temporadas. E aí quando terminou a 4ª temporada, que eu vou deixar aqui em cima também, ficou aquela coisa meio assim, Fê, a gente não entendeu se essa foi a última temporada, se vai ter uma outra, explica isso. A verdade, pessoal, é que a gente não sabe se vai ter uma temporada esse ano de 2018. Por quê? Porque em 2017, como eu contei pra vocês, eu fiquei muito doente, eu fui internada muitas vezes, eu comecei um processo de fertilização in vitro, que eu contei pra vocês recentemente, muita coisa mudou na minha vida, eu ainda tô cuidando de muitas coisas da minha vida, meu tempo mudou um pouco para gravações, e também os meus amigos que gravam comigo, a maioria deles, quando a série La Mirada Chilena começou, eles eram apenas universitários. E agora a maioria são pessoas que trabalham, que já terminaram a faculdade, sabe? Que estão conciliando outras coisas. Alguns têm namorados ou namoradas em outra cidade, outros estão com namorados aqui mesmo. Então a gente só tem o final de semana para gravar e fica complicado conciliar os horários. Então, mais por mim e não por eles, eu não deixei uma data estabelecida para voltar. Eles estão sempre abertos a gravar novos vídeos, mas aí agora tá na dependência do meu tempo,
tempo e da minha saúde mesmo para voltar a gravar esses vídeos. Mas fiquem tranquilos, eu não tenho intenção nenhuma de que La Mirada Chilena deixe de existir, apenas no momento em que eu me sentir tranquila para voltar a gravar com o tempo e sem sobrecarregar a agenda deles também, isso vai acontecer e eu vou avisar aqui para vocês. Mas nunca esqueçam que a frequência de La Mirada Chilena não é a mesma dos meus vídeos. La Mirada Chilena acontece 2 vezes por ano e geralmente é uma temporada no primeiro semestre e outra no segundo semestre, tá bom? E a última pergunta também é bem interessante. Fê, o que tem de legal quando os seguidores te encontram em Santiago e o que não é tão legal assim? Gente, eu acho que o mais legal é realmente isso, é ser reconhecida, é as pessoas se aproximarem, é o carinho delas. Ai, Fê, muito obrigada, nossa, eu não acredito que eu te encontrei, que legal, você me ajudou tanto, olha, acabei de ir em tal lugar e você tinha razão, é maravilhoso, olha, acabei de escapar de uma furada assim, não sei o que, ainda bem que eu li no seu blog, blá blá blá. Isso é muito, muito legal, porque é o reconhecimento do seu trabalho, ao mesmo tempo é o carinho das pessoas. E assim como vocês, por exemplo, também têm vontade de me conhecer para ultrapassar essa barreira do virtual para o real, eu também tenho a mesma vontade, sabe? É muito legal perceber que as pessoas que me seguem vão além de um perfil numa rede social, sabe? Que elas são reais também. Então a mesma sensação que vocês possuem, eu também tenho. E eu adoro quando as pessoas me encontram, se aproximam, vêm falar comigo, sabe? Eu acho isso muito, muito legal. Eu sempre tiro uma foto, a gente acaba conversando. É muito legal. O que não é tão legal assim, bom, vamos ver se eu vou conseguir falar isso sem ser mal interpretada. Quando eu ainda morava no Brasil, tinha uma coisa que é bem característica do brasileiro, mas que eu nunca gostei, que é o fato assim de você acabar de conhecer uma pessoa e ela fala assim, ah, que legal, não sei o que, não sei o que, aonde você mora? Eu sempre achei essa pergunta um pouco invasiva, porque eu sou daquelas que pensa, e fui criada assim, de que a sua casa é o melhor lugar, assim, do mundo, é quase que o seu santuário, nela entram as pessoas que você ama, você fala da sua casa para as pessoas que você confia e tal, sabe esse negócio? E quando eu mudei para o Chile, eu me senti identificada nesse aspecto, porque o chileno é muito assim, sabe? Você sabe que ganhou a confiança de um chileno quando ele te convida para ir na casa dele. E isso demora um tempo para acontecer. E as pessoas te recebem com todo um carinho. Quando ele quer fazer as grandes celebrações da vida dele, as grandes comemorações, ele faz em casa, porque a casa dele é um lugar realmente muito especial. E dificilmente, eu não vou dizer todos, porque assim, né, como é generalizar demais, não vou dizer todos, mas a maioria dos chilenos nunca vai te perguntar ou nunca vai te dizer onde mora num primeiro contato, sabe? Então, isso ainda me assusta. Eu sei que é comum para o brasileiro, eu sei que é uma forma carinhosa, é uma forma de se aproximar, de manter contato, mas me assusta. Quando alguém, assim, por mais que acompanhe o blog e me vê pela primeira vez, assim, pessoalmente, pergunta, ah, e onde você mora? Ou então, ah, você mora por aqui? Então, isso me assusta, sabe? E eu nunca falo aonde eu moro, até porque eu já tive uma experiência traumática, que eu já contei aqui no canal pra vocês. Pra quem não sabe, eu morava numa outra casa logo que eu cheguei no Chile, o canal tinha pouco tempo, e uma seguidora descobriu aonde eu morava, através de uma outra pessoa, enfim, não vem ao caso. Mas ela descobriu onde eu morava e ela chegou na portaria do prédio que eu morava com mais 5 amigas, malas enormes, e aí ela veio falar que, não sei, ela chegou num hotel que era muito caro e que ela não podia pagar, enfim, que se ela podia, ela com as minhas amigas ficarem na minha casa e que assim, meio que dando a entender, sabe, pelo que ela falou depois, que eu achei meio nada a ver, assim, ah, mas a gente segue o seu blog, sabe, como se eu tivesse a obrigação de retribuir isso porque ela segue meu blog, sabe? E ficou uma situação muito constrangedora, e daí eu falei pra ela, olha, sinto muito, não tem condições, desculpa, eu realmente não estava esperando, enfim, mas eu tenho contatos nas cidades, eu posso conseguir pra você a indicação de um hotel mais barato, posso chamar um táxi pra você chegar até lá, porque vocês estão com muitas malas, enfim, eu fui super carinhosa com ela, mas ela armou um escândalo na recepção, entendeu? Foi muito chato. Então, a partir desse dia, eu fiquei ainda mais cuidadosa sobre dizer aonde é minha casa, gente, porque assim, eu adoro o carinho de vocês, mas é muito mais perigoso, né,
Acho que essa é a palavra que vem na minha cabeça agora, não sei se é a ideal, mas assim, é muito mais perigoso pra mim essa exposição do que pra vocês, porque eu tô falando pra um monte de gente e do outro lado da câmera pode ter todo tipo de pessoa, sabe? E expor a minha casa é algo muito complicado, sabe? Porque você pode ter pessoas inconvenientes como essa, você também pode ter a aproximação de pessoas que, sei lá, querem te roubar, querem qualquer coisa. E você pode sim ter pessoas maravilhosas, que tenham noção das coisas, que sejam, sabe, prudentes, enfim. Eu estou falando para todo tipo de pessoa. Então essa talvez seja a situação mais chata assim que eu me deparo quando eu encontro um seguidor na rua, porque eu já percebi que é do brasileiro, não é maldade nem nada, talvez seja até um vício, sabe, como perguntar do clima, ou falar assim, hoje vai chover, hoje tá frio, hoje não sei o que, sabe essas conversas de elevador? Eu acho que perguntar da casa tá meio automático, assim, onde você mora? Você mora por aqui? E realmente, talvez para esse aspecto eu seja um pouquinho mais chilena, sabe? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, espero que isso tenha aproximado ainda mais a gente. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu curtir, aproveita e se inscreve no canal que a gente tá com vídeos todos os dias durante o mês de março e vem muitas novidades por aí. Um beijo, tchau!